Você já sentiu que há algo maior te chamando? Algo invisível, mas que você não pode ignorar? Algo que te observa e te guia, mesmo quando você não entende por quê ou como. Essa história não é apenas para você, ela é sobre você. A jornada de Maria Mulambo e Tranca-Rua começa aqui, mas o que você vai descobrir vai mexer com você de uma forma que você não espera. Eles são mais do que guias espirituais. Eles são os guardiões das encruzilhadas da vida, aqueles que atravessaram o sofrimento, a dor e a transformação para se tornarem símbolos de força, luz e proteção. Imagine isso. Você, em algum ponto da vida, se sentiu perdido, sem rumo ou até mesmo sobrecarregado pela carga emocional que carrega. Já pensou que pode estar sendo chamado agora para encontrar algo maior dentro de você? Essa história, O Caminho que Nasce da Cinza, não é apenas uma narrativa sobre Maria Mulambo e Tranca-Rua. Ela é sobre como você pode transformar as cinzas da sua própria vida em uma força poderosa, capaz de mudar o seu destino para sempre. Por mais que você esteja vivendo a sua rotina, por mais que esteja passando por desafios, há algo acontecendo agora. E você, talvez sem saber, já está sendo chamado para essa transformação. Aqui, você vai encontrar ensinamentos espirituais profundos, segredos de como a mediunidade realmente pode mudar a sua vida. E, mais importante, como você pode usar a sabedoria ancestral para navegar pelas dificuldades da vida. Maria Mulambo, uma mulher de coragem e sabedoria que renasceu das cinzas da injustiça. Tranca-Rua, o guardião que protege e abre os caminhos certos. Juntos, eles ensinam que a verdadeira força vem daquilo que nos desafia. Mas aqui está a verdade. A dor, o medo e a dúvida não precisam ser seus inimigos. Eles são apenas o começo de algo maior, algo poderoso, algo que você vai entender quando mergulhar de cabeça nesta jornada espiritual. Agora pare e pergunte a si mesmo: você está pronto para enfrentar suas próprias sombras e encontrar a luz dentro de você? Porque o que Maria Mulambo e Tranca-Rua têm para ensinar vai mudar a sua forma de ver o mundo espiritual. Vai te ajudar a descobrir forças que você não sabia que possuía. E mais do que isso, vai te mostrar como o caminho da luz começa nas experiências mais sombrias da vida. Prepare-se para ser transformado. Esta história começa com a dor, mas o final é sobre a verdadeira liberdade espiritual. Escute, porque o que vou contar agora não é apenas uma história, é um aviso, é um chamado. E talvez seja para você. Quando a vida espiritual encontra um médium, às vezes é como se um fio invisível se acendesse. Algo maior começa a tocar sua alma, guiando-o sem que ele saiba para onde está indo. Em meio a esse movimento, duas forças ancestrais, Maria Mulambo e Tranca-Rua, surgem do plano espiritual, movidas pela dor e pela transformação. Não eram figuras desconhecidas, mas aquelas que atravessaram barreiras e desafios, renascendo em novos caminhos para proteger, ensinar e guiar os perdidos. Estas almas, uma mulher de coragem e um guardião imenso, são faróis para aqueles que se encontram à deriva. Eles não são apenas guias, mas também mestres da dor, do renascimento e do poder que emana da alma. Eles sabem o que é ser mal interpretado, o que é enfrentar as cinzas e renascer. Ao lado de quem busca luz, eles garantem que o caminho seja seguro, mas também repleto de desafios, porque só quem enfrenta os ventos da vida pode se tornar verdadeiramente forte. Hoje, vocês vão conhecer a história deles, uma história de transformação, de renascimento e de um jovem médium chamado Rafael, que sem saber se tornaria a chave para que esses dois guias se manifestassem novamente. Ele, com o coração inquieto e os olhos fechados para o que estava por vir, seria o elo entre o mundo físico e o espiritual. A jornada deles começou na cinza de um passado doloroso. Maria Mulambo,
Uma mulher que nunca se curvou ao sistema opressor, que foi julgada não por seus erros, mas pela ousadia de ser diferente, encontrou um caminho novo após sua partida do mundo físico. Um padre, com coração pesado, foi testemunha do fim de sua vida terrena, mas não do fim de sua missão. A sua história não se apagou, ela apenas renasceu, e foi no plano espiritual, entre as cinzas, que ela encontrou um novo propósito. O encontro entre Mulambo e Tranca-Rua não foi por acaso. Ambos, almas marcadas pela dor, se uniram com um propósito divino. Tranca-Rua, com sua chave de ferro, não bloqueava caminhos, mas os guardava, protegendo os que precisavam de sua força. Juntos, eles aprenderam as leis do plano espiritual e passaram a proteger aqueles que, como eles, haviam sofrido, mas que estavam destinados à transformação. Em tempos antigos, uma mulher corajosa caminhava sozinha por um mundo que não a aceitava. Sua voz era forte, suas ações ousadas. Ela ajudava aqueles que eram esquecidos pela sociedade, que viviam à margem. Sua dignidade era sua maior riqueza, mas também sua maior maldição. Ela foi levada diante de uma multidão que não a compreendia, que a via como uma ameaça, uma pessoa a ser silenciada. Ela não cometeu crimes, mas foi julgada apenas por ser quem era. À beira da morte, ela não se curvou, nem implorou. Ao invés disso, ela olhou para o céu e sorriu. Um sorriso de quem sabia que aquele não era o fim de sua história. Um padre, de alma pesada, ajoelhou ao seu lado e rezou. Ele sabia que, enquanto ela partia, sua história não seria apagada. Ela seria lembrada, transformada e levada para um novo plano, onde suas cinzas se tornariam forças. Quando Maria Mulambo despertou no plano espiritual, não havia escuridão total nem luz completa. O ambiente era como uma terra de transição, onde as almas que atravessaram injustiças se recuperavam, se recompondo para novas missões. Ela se levantou, e seus passos começaram a brilhar, deixando rastros dourados. Ao seu lado, Tranca-Rua surgiu, um homem forte, com uma chave de ferro na mão, seus olhos transmitindo calma e poder. "Você não está sozinha", ele disse. Ela, com curiosidade e desconfiança, o olhou e perguntou: "Quem é você?" Ele sorriu, a sabedoria em seus olhos. "Alguém que também atravessou uma partida difícil, e agora estou renascendo, tal como você." Mulambo, ainda cética, decidiu confiar. Quando suas mãos se tocaram, o astral se iluminou, como se um novo caminho estivesse sendo inaugurado. Juntos, começaram a caminhar pelas profundezas do plano espiritual, onde aprenderiam os mistérios das leis espirituais e o poder da transformação. Mulambo não era mais uma vítima das circunstâncias. Ela tinha se tornado um guia em formação, assim como Tranca-Rua. Eles treinavam, ajudavam espíritos perdidos e fortaleciam sua luz. Enquanto caminhavam, suas energias se entrelaçavam, criando uma força poderosa capaz de transformar as sombras que os cercavam. Certa noite, a lua cheia iluminou o caminho deles, e foi ali que eles fizeram um juramento. Maria Mulambo, com sua força renovada, fez o juramento de ajudar aqueles que se perdem pelo caminho. Tranca-Rua, com sua chave poderosa, jurou proteger os que buscavam luz, abrindo portais e guardando os caminhos. "Pela cinza que fui, pelo fogo que me transformou, eu escolho ajudar quem se perdeu", Mulambo declarou, e a luz da lua respondeu. Tranca-Rua, com sua chave, fez seu juramento. "Pelos caminhos que cruzei, pelos portais que guardo, eu escolho proteger quem busca luz." E assim o destino deles foi selado, unidos pela missão de guiar os perdidos, de proteger os que se arriscam na jornada espiritual, começaram a trilhar novos caminhos, preparados para enfrentar desafios maiores. Após o juramento de Maria Mulambo e Tranca-Rua, suas energias, agora unidas, continuaram a caminhar pelo vasto plano espiritual. Era uma caminhada de aprendizado, de fortalecimento e de preparação para os próximos desafios que aguardavam no mundo terreno.
As forças de ambos estavam afinadas, como se cada passo fosse parte de um grande plano cósmico que visava resgatar e guiar aqueles que se perdiam nas sombras da vida. Mas a missão de Mulambo e Tranca-Rua ainda não estava completa. Na Terra, um jovem chamado Rafael começava a sentir algo estranho. Ele não sabia o que era, mas havia algo dentro de si que o fazia sentir-se incompleto. Seus sonhos eram estranhos, vívidos, e sempre traziam consigo a imagem de uma mulher radiante, com uma energia profunda, e um guardião com uma chave gigante que parecia lhe dar direção. Rafael não entendia, mas seu coração inquieto dizia que algo estava prestes a acontecer. Certa noite, Rafael, em sua busca por respostas, acendeu uma vela. A chama trêmula refletia a ansiedade em seu peito. Ele não sabia ao certo o que procurava, mas sentia como se um chamado tivesse sido feito para ele, como se algo o puxasse para um caminho desconhecido. O ato simples de acender a vela, no entanto, foi o suficiente para abrir uma porta no plano espiritual. Mulambo, com sua percepção aguçada, imediatamente sentiu que algo se movia na terra. Ela olhou para Tranca-Rua, que com sua chave em mãos, sentiu o mesmo. Eles sabiam que Rafael havia aberto um caminho, embora ainda não soubesse a grandeza do que havia feito. Era um primeiro passo, mas um passo crucial. Mulambo e Tranca-Rua observaram de longe, preparando-se para descer ao plano físico, onde o jovem médium estava prestes a ter seu primeiro contato com o mundo espiritual de forma direta. Rafael, então, foi levado até um terreiro, onde o médium de luz era preparado para o que estava por vir. Seus passos, embora hesitantes, o trouxeram até a encruzilhada de sua vida espiritual. Rafael entrou no terreiro com o corpo tremendo. Era como se sua alma estivesse sendo puxada em diferentes direções, incapaz de se firmar. A energia no ambiente era densa, intensa, como se o próprio astral estivesse à espera de sua chegada. Quando a gira começou, Rafael se sentiu deslocado. Não era apenas a pressão da energia do lugar, mas algo dentro de si que parecia estar em conflito, tentando entender o que estava acontecendo. Seus olhos estavam fechados, mas seus sentidos estavam mais aguçados do que nunca. Ele sentia uma presença, uma energia, algo que não conseguia compreender. Foi nesse momento que ele caiu. Não foi uma incorporação, como muitos dos médiuns que estavam presentes no terreiro. Era algo diferente. Rafael estava sendo tomado por uma força que seu corpo ainda não conseguia segurar. A energia era tão intensa que ele mal conseguia respirar. A situação parecia crítica. Os médiuns ao redor se agitaram e a mãe de santo, percebendo o que estava acontecendo, olhou para o astral. Mulambo e Tranca-Rua estavam ali, no plano espiritual, observando. Mulambo, com sua energia acolhedora, sabia que estava na hora de agir. Ela se aproximou com sua brasa espiritual brilhando, irradiando calor e luz, como um pequeno sol que aquece a alma. A chave de Tranca-Rua girava suavemente no ar, criando um espaço seguro. Mulambo desceu com uma força suave, mas firme. Ela tocou Rafael no momento exato. Seus olhos se abriram e ele viu a imagem dela. Uma mulher feita de cinzas douradas e luz vermelha. A voz dela, doce e firme, ecoou em sua mente. Meu filho, você não vai partir hoje. Ele sentiu uma paz imensa tomar conta de seu ser. O medo que antes dominava seu peito começou a se dissipar, substituído por uma calma inexplicável. A presença de Mulambo e Tranca-Rua havia colocado tudo no lugar certo. Rafael sentiu sua alma retornar ao corpo, agora com suavidade, como uma folha que se acomoda no vento. A mãe de santo, visivelmente aliviada, observou em silêncio. Quando Rafael voltou a si, ele olhou em volta, ainda atordoado, mas em um estado de paz profunda. Ele não sabia o que havia visto, mas algo dentro de si sabia que havia sido tocado por algo muito maior do que ele próprio. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação de paz e, ao mesmo tempo, de grande confusão para Rafael. Ele não conseguia parar de pensar no que havia experimentado.
As imagens da mulher de luz, a energia acolhedora de Mulambo e a presença firme de Tranca-Rua, tudo parecia tão real, tão vívido, que ele se via constantemente em dúvida sobre o que era verdadeiro e o que não era. Seus amigos e a mãe de santo notaram a mudança nele, mas ele ainda não sabia como explicar. Apenas sentia que algo havia sido iniciado dentro de si. Naquela noite, em seu quarto, ele adormeceu com a mente inquieta. Foi quando uma nova presença se fez sentir. Não era Mulambo, mas algo mais pesado, mais firme. Era Tranca-Rua. A energia do guardião estava clara e forte. Rafael acordou de repente, sentindo uma vibração densa preencher o ambiente. Deitado, ele sentiu uma mão invisível pressionando suas costas, uma energia firme como um pé batendo na terra. Rafael sabia que Tranca-Rua estava ali, mas ele não compreendia ainda a magnitude de sua presença. A voz de Tranca-Rua ecoou em sua mente, grave e segura. Escuta, menino, porque o caminho de quem ajuda é cheio de encruzilhada, e cada encruzilhada tem escolha. Tem hora que é Mulambo quem te guia, tem hora que sou eu quem te segura. Rafael sentiu algo se mexer dentro de si. Ele sabia que de agora em diante não caminharia mais sozinho. Tranca-Rua havia assumido sua responsabilidade de guardião e, a partir daquele momento, Rafael entenderia o peso e a força de sua missão espiritual. A chave de Tranca-Rua abriu um portal em sua alma, uma proteção invisível que o guiaria nos próximos passos. O caminho de Rafael estava apenas começando. As primeiras lições vieram com a intensidade de sua jornada espiritual. Ele agora compreendia que, como médium, ele não estava apenas conectado com o mundo espiritual, mas também com os guias que o acompanhavam, que o orientavam. A presença de Maria Mulambo e Tranca-Rua o preparava para momentos difíceis, mas também para grandes aprendizados. Uma madrugada, Rafael acordou com uma sensação estranha. O ar estava mais espesso, mais pesado. Algo o observava, mas ele não sabia exatamente o que era. Ele sentiu uma vibração densa se aproximando de sua casa, como se uma energia obscura estivesse tentando entrar. Sem saber o que fazer, Rafael se levantou com o coração batendo forte no peito. Ele percebeu que a chave para superar aquele teste estava dentro dele. Tranca-Rua havia lhe ensinado a ser firme, a não ceder ao medo. Com a energia negativa se aproximando, Rafael se ergueu e com a voz firme disse: "Aqui é caminho de luz." Ele sentiu a energia de Tranca-Rua ao seu lado, a presença firme do guardião. A escuridão recuou como se tivesse encontrado algo que não podia ultrapassar. Rafael, agora ciente de sua força interior, sentiu-se mais preparado para enfrentar os desafios que viriam. Mulambo e Tranca-Rua haviam preparado o terreno para que ele, agora, pudesse caminhar com mais confiança, sabendo que sua missão estava apenas começando. Mas ele sabia que, como toda jornada espiritual, o aprendizado nunca acabaria. Cada teste, cada desafio, cada escolha era uma oportunidade de crescer. À medida que Rafael se aprofundava em seu trabalho espiritual, ele sentia como se o caminho estivesse se tornando mais claro. A conexão com seus guias espirituais, Maria Mulambo e Tranca-Rua, se fortalecia a cada dia. Ele entendia agora que não estava apenas sendo preparado para ajudar os outros, mas também para se curar, para entender e para superar as próprias dores que carregava. Mas o aprendizado não era fácil. Cada encontro, cada desafio, cada nova experiência o levava a um ponto de virada na sua jornada. Uma noite, uma mulher entrou no terreiro com os olhos inchados de tanto chorar. O peso de sua dor era tão visível que até os médiuns ao seu redor sentiam o fardo que ela carregava. Rafael, com o peito apertado, sentiu algo estranho. Era como se a dor daquela mulher fosse também parte dele, uma dor compartilhada, mas que ele ainda não sabia como aliviar. A mãe de santo, com a sabedoria que os anos e a experiência trazem, olhou diretamente para Rafael e disse com firmeza:
É você quem vai atender. Rafael olhou em volta, surpreso, inseguro. Ele nunca havia feito algo assim. Nunca havia sido responsável por um trabalho tão intenso. Mas a mãe de santo, com o olhar profundo, insistiu. Você não está sozinho, meu filho. Você tem a força de seus guias. Confie. Ele se aproximou da mulher, sentindo a energia pesada ao redor dela. Quando suas mãos tocaram o ombro da mulher, uma vibração suave, mas intensa, passou por seu corpo. Ele sentiu a presença de Mulambo, mas não fisicamente. Era como se ela estivesse ao seu lado, guiando seus passos. A voz dela ressoou em sua mente doce e firme. Fale com ela como se eu estivesse falando. Eu sei o que é ser queimada pelo mundo e ainda assim voltar iluminando. Rafael, com a voz trêmula, repetiu as palavras que surgiram dentro dele. Eu sei o que é ser queimado pelo mundo e ainda assim voltar iluminando. A mulher, ao ouvir essas palavras, começou a chorar de forma intensa, mas agora de um modo diferente. Era como se algo dentro dela finalmente tivesse começado a se soltar. A dor que ela carregava, a culpa, a tristeza, tudo parecia começar a se dissipar. Mulambo, do plano espiritual, observava com carinho, como uma mãe que acompanha os primeiros passos de seu filho. Ela sussurrou para Rafael, orientando-o. Agora limpa ela. Rafael, com as mãos ainda tocando a mulher, fez o movimento que Mulambo lhe indicou, como se estivesse puxando algo de dentro dela, uma energia escura, densa, que foi desfeita, dissolvida no ar. Quando a mulher se afastou, respirando profundamente e com um sorriso de alívio no rosto, Rafael sentiu uma onda de cansaço, mas também de uma paz indescritível. Ele havia cumprido sua missão, mas ele sabia que essa não seria a última vez que ele teria que enfrentar esse tipo de dor. Depois daquele trabalho, Rafael sentiu uma sensação de transformação. A luz de Maria Mulambo estava sempre ao seu lado como um farol, guiando-o e protegendo-o. Mas agora ele também começava a perceber a presença firme de Tranca-Rua, o guardião. Tranca-Rua não estava ali apenas para proteger os outros, mas também para protegê-lo, para guiá-lo através das encruzilhadas espirituais que ele encontraria em sua jornada. Certa noite, Rafael foi forçado a mudar seu caminho ao voltar para casa. Uma rua estava bloqueada e ele se viu entrando em uma pequena encruzilhada. Não parecia nada demais à primeira vista. 4 ruas se cruzando, um poste de luz antigo no centro. Mas assim que ele entrou naquela encruzilhada, algo mudou. O ar ficou mais denso e a temperatura caiu. Ele sentiu como se algo estivesse observando-o, algo muito maior do que ele poderia compreender. Ele engoliu seco e instintivamente sussurrou, Mulambo. Mas a energia que ele sentia não era dela. Era diferente, era mais firme, mais pesada. Ele ouviu uma voz grave, não nos ouvidos, mas dentro da alma, como um trovão abafado. Fica calmo, menino, sou eu. Ele se virou lentamente e sentiu uma presença imensa atrás dele. Não conseguia ver, mas a sensação de segurança que emanava daquilo era inconfundível. Ele não estava mais sozinho. Tranca-Rua, disse ele com a voz tremendo. Sim, respondeu a voz, com uma firmeza que parecia fazer o próprio chão tremer. Eu cuido da frente. Eu seguro as brechas. Eu fecho o que te persegue e abro o que te pertence. Rafael sentiu a proteção de Tranca-Rua, como se uma grande sombra se estendesse sobre ele, protegendo-o de qualquer coisa que pudesse vir a atacá-lo. Ele sabia que a presença do guardião não era apenas para protegê-lo de forças externas, mas também para protegê-lo de si mesmo, para evitar que ele se perdesse em seu próprio medo e insegurança. De repente, um carro passou, rapidamente demais, quase raspando em Rafael. Ele tropeçou para trás, mas antes de cair, sentiu como se alguém invisível tivesse segurado seu ombro e o puxado de volta. Tranca-Rua apenas disse, com a mesma voz grave e firme. Eu falei. Rafael olhou para o espaço vazio atrás de si, mas sabia que Tranca-Rua estava ali, vigiando e protegendo.
Ele sentiu a força do guardião em cada fibra de seu ser. A lição estava clara. Tranca-Rua não estava ali apenas para guiá-lo, mas para garantir que ele não se perdesse, para manter sua luz intacta, mesmo nas horas mais sombrias. Com o tempo, Rafael começou a entender que sua jornada espiritual era tanto uma preparação externa quanto interna. Ele não estava apenas aprendendo a ajudar os outros, mas também a se entender, a curar suas próprias feridas e a confiar em si mesmo. As lições que recebia de Maria Mulambo e Tranca-Rua eram profundas e poderosas, e cada uma delas o transformava em uma versão mais forte e mais confiante de si mesmo. Uma noite, Rafael sentiu algo que não conseguia explicar. Ele estava em seu quarto, mas o ar parecia diferente. Ele sentiu um peso sobre seus ombros, como se uma força invisível estivesse se aproximando. Ele sabia que algo estava para acontecer, mas não sabia o que era. Ele sentiu a presença de Tranca-Rua novamente, firme e protetora. Era como se o guardião estivesse preparando-o para um novo teste, uma prova de confiança. Ele fechou os olhos e respirou profundamente. "Estou pronto, Tranca-Rua", disse ele, com a voz calma, mas firme. Ele sabia que se quisesse seguir em frente, precisaria confiar em seus guias, confiar em sua própria luz e confiar na proteção de Tranca-Rua. No silêncio da noite, uma energia densa começou a se aproximar dele. Não era uma presença maligna, mas algo que desafiava sua confiança, algo que queria vê-lo vacilar. Rafael sentiu o peso dessa energia, mas em vez de recuar, ele ficou firme. Ele sentiu a presença de Mulambo ao seu lado, sua energia suave, mas imensa, encorajando-o. Ele sentiu a força de Tranca-Rua também, uma energia protetora e poderosa. "Não corra do que te chama", disse a voz de Mulambo, suave em sua mente. "A luz não pede permissão para nascer. A luz já está dentro de você. Confie nela." Rafael respirou fundo e, com a confiança de um homem que agora compreendia seu caminho, disse com firmeza: "Aqui é luz, aqui é o caminho de luz." E com essas palavras, a energia densa recuou, como se tivesse encontrado uma barreira invisível. O teste estava vencido. Os dias de Rafael estavam se tornando cada vez mais marcados pela presença constante de seus guias espirituais. Ele já não sentia mais a insegurança que antes o dominava. A confiança que ele havia encontrado na proteção de Tranca-Rua e na luz de Maria Mulambo era a base de sua evolução. No entanto, o caminho que ele estava trilhando não era fácil. Era repleto de obstáculos espirituais e internos, e o jovem médium sabia que estava apenas começando a compreender o verdadeiro peso de sua missão. Certa noite, após mais um dia de aprendizado, Rafael sentou-se em seu quarto, tentando assimilar tudo o que havia vivido. Suas mãos ainda tremiam levemente de um trabalho realizado no terreiro, onde ele ajudou a purificar uma energia densa que havia tomado conta de um espírito perdido. Ele sabia que não havia sido ele quem fizera o trabalho sozinho. Era a força de Mulambo e Tranca-Rua que o guiava. Eles eram os pilares de sua mediunidade. Rafael fechou os olhos e se concentrou. Então, a voz de Maria Mulambo surgiu em sua mente, suave, mas cheia de autoridade. "Meu filho, a mediunidade não é apenas um dom. Ela é uma responsabilidade. Você vai encontrar muitas almas perdidas. Muitas delas vêm à sua procura, mas não será sempre fácil. Lembre-se, o que você pode dar aos outros, você também precisa dar a si mesmo." Essas palavras começaram a ressoar profundamente em seu coração. Rafael sentiu que estava diante de uma grande responsabilidade. Ele não era mais apenas um médium em formação, mas alguém que já havia começado a carregar o peso de guiar, de acolher e de ensinar. Mas não era o medo que o dominava, e sim a percepção clara de sua missão. Ele havia sido escolhido para ajudar a trazer luz aos lugares mais sombrios, para ser a ponte entre os mundos visível e invisível.
No entanto, para cumprir esse papel, ele precisaria aprender a lidar com o próprio medo e com a dor que muitas vezes o acompanhava. Naquela noite, quando ele estava prestes a adormecer, algo o chamou. Uma energia diferente, mais pesada. Não era de Maria Mulambo, mas era familiar. Ele sabia o que significava. Era tranca-rua. Ele não precisou pensar para saber que o guardião estava se aproximando. A presença do guardião era inconfundível, como a sensação de um grande ser imenso que acompanha seus passos. "Levante-se, Rafael", disse a voz grave de tranca-rua, clara em sua mente. "Há algo que você precisa enfrentar. O caminho da luz não é só feito de alegria e cura. Há momentos de desafio, de enfrentamento. Você não pode ajudar os outros a carregar sua dor se não aprender a carregar a sua." Rafael se levantou imediatamente. Não havia mais dúvidas. Ele sabia que, para seguir a missão espiritual que lhe fora dada, ele precisaria ser forte, preciso e, acima de tudo, confiante em sua conexão com seus guias. O que Rafael não sabia naquele momento era que ele estava prestes a enfrentar um teste espiritual muito mais desafiador do que qualquer outro até ali. Ele sentiu a presença de tranca-rua ao seu lado, mas sabia que agora era ele quem teria que tomar as rédeas de sua própria evolução. O teste viria, e seria uma prova de coragem e fé. Certa madrugada, Rafael foi despertado por uma sensação de peso. O ar estava carregado com uma energia densa, como se algo o estivesse observando de muito perto. Ele não entendeu de imediato, mas a energia que o cercava era palpável. Ele sentiu que o caminho espiritual que havia trilhado até ali estava prestes a ser colocado à prova. Era uma presença sombria, um obsessor antigo que havia encontrado uma brecha no campo energético de Rafael. Essa entidade, que parecia ter uma ligação direta com as dores não resolvidas de Rafael, começava a invadir seu espaço espiritual. A casa estava silenciosa, mas o ar estava espesso, pesado. Rafael tentou se levantar da cama, mas seus movimentos estavam lentos, como se algo o segurasse. Ele sabia o que era. Não havia mais como fugir. Ele precisava enfrentar sua própria sombra. A voz de tranca-rua ecoou em sua mente, clara e firme. "Lembre-se, menino, a sombra também é parte do caminho. Quem caminha na luz precisa de guarda, mas quem caminha na sombra precisa de força." Ele fechou os olhos e respirou profundamente. Não era a primeira vez que sentia o peso da escuridão ao seu redor, mas dessa vez havia algo diferente. Ele sentia que, ao confrontar aquela presença, ele também estaria confrontando as sombras dentro de si mesmo. Não poderia mais esconder as partes de si que o assustavam. Era hora de enfrentá-las. Rafael, com a mente firme e o coração preparado, se levantou. Ele sentiu a energia de tranca-rua ao seu redor, a proteção do guardião sendo lançada sobre ele. "Aqui é luz", disse ele, com a voz grave, ecoando como um comando. "Aqui é o caminho de luz." A energia sombria pareceu recuar, mas não completamente. Ela ainda estava ali, testando a força de Rafael. Ele sabia que o que enfrentava não era apenas uma entidade externa, mas os medos e as inseguranças que ele ainda carregava dentro de si. "Não é você quem controla a luz, Rafael", disse tranca-rua em sua mente. "A luz já está dentro de você. O que você precisa fazer é não apagá-la. A luz não pede permissão para brilhar." Com essas palavras, Rafael se concentrou em sua própria força. Ele sabia que a verdadeira batalha não era contra a entidade externa, mas contra seus próprios medos e limitações. Ao focar na luz interna, ele sentiu a presença do guardião se fortalecer ao seu lado. A energia sombria finalmente recuou, dissipando-se como névoa. Após o teste espiritual, Rafael sentiu uma paz profunda, mas também uma leve exaustão. Ele havia vencido. Mas a vitória não era sobre a entidade que o havia testado, mas sobre si mesmo. Ele havia enfrentado seus medos, seus traumas e, acima de tudo,
havia reconhecido a importância de manter sua luz acesa, não importando o quão sombria fosse a estrada à frente. Ele sabia agora que não era mais apenas um médium, ele era um guardião da luz, mas também da sombra. As duas forças coexistem dentro de todos nós, e somente ao abraçá-las, sem medo, podemos seguir em frente. Rafael entendeu que, como médium, sua missão não era apenas curar os outros, mas também proteger sua própria alma de ser consumida pela dor, pela dúvida e pelo medo. A presença de Tranca-Rua se fez mais forte, mais protetora. A cada passo, o guardião estava mais presente, mais firme. Mas Rafael também sabia que ele, agora, deveria proteger a si mesmo, como seu próprio guardião. A lição de Maria Mulambo e Tranca-Rua estava clara. O verdadeiro poder não está em dominar os outros ou o mundo espiritual, mas em dominar a si mesmo, em manter a paz interna, mesmo nas situações mais caóticas. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma sensação de renovação. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha Tranca-Rua e Maria Mulambo ao seu lado, mas ele também havia se encontrado. Ele sabia o que precisava fazer. À medida que Rafael avançava em sua jornada espiritual, ele se deparava com mais desafios e testes, mas ele já não temia o que estava por vir. Ele sabia que cada encontro, cada alma perdida, cada sombra encontrada, fazia parte de sua missão. Ele estava aprendendo a ser um verdadeiro médium, não apenas de luz, mas também de sabedoria, força e proteção. Ele seguiu em frente com o coração aberto e os olhos voltados para a missão que o aguardava. Ele sabia que sua história estava apenas começando, assim como a história de Maria Mulambo e Tranca-Rua, cujos caminhos se entrelaçaram com os de Rafael, para que ele pudesse cumprir a missão de ajudar os outros e, ao mesmo tempo, se transformar em uma alma iluminada. Com o tempo, Rafael começou a perceber que sua jornada não era apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles que ele encontraria ao longo do caminho. Ele sentia que havia sido chamado para ajudar não só as pessoas em sua vida cotidiana, mas também aqueles que estavam entre o mundo físico e o espiritual, os que ainda não haviam encontrado a paz. A cada gira no terreiro, Rafael se tornava mais apto a compreender as mensagens que os espíritos transmitiam. Ele sentia, com uma clareza crescente, as dores, os medos e as alegrias que eles carregavam. Mas, mais do que isso, ele sentia que algo maior o guiava. A voz de Maria Mulambo ecoava frequentemente em sua mente, com a tranquilidade de quem já atravessou muitos mundos e entendeu a essência da vida e da morte. Cada alma que chega até você tem uma história que precisa ser ouvida, disse Mulambo certa vez, em uma de suas orientações. Você será o canal para que essas histórias encontrem a paz que buscam. Não se trata de dar respostas, mas de proporcionar a escuta necessária para que elas encontrem seu próprio caminho. Era uma lição simples, mas poderosa. Rafael entendeu que sua missão espiritual ia além de curar fisicamente ou espiritualmente os outros. Sua verdadeira missão era ajudá-los a encontrar o equilíbrio interno, a paz consigo mesmos e a luz que muitas vezes estava escondida em meio à dor e ao sofrimento. Ele não precisava de respostas prontas. Ele precisava ouvir, compreender e, acima de tudo, estar presente. Naquele dia, quando o terreiro estava cheio, uma jovem mulher entrou visivelmente angustiada. Seus olhos estavam vazios, como se ela carregasse um fardo que não conseguia largar. A mãe de santo, com seu olhar atento, reconheceu imediatamente a necessidade de Rafael. É você quem vai atender, ela disse com calma. Rafael não hesitou. Aproximou-se da mulher com o coração aberto e a mente focada. Ele sabia que não estava sozinho. Em presença de Maria Mulambo e Tranca-Rua, estava mais uma vez ao seu lado, guiando seus passos. Ele tocou o ombro da mulher, e naquele momento sentiu a energia dela se comunicar com a sua. Era uma dor antiga, uma perda não resolvida, um espírito perdido. Não sou eu que a curei,
disse Rafael em um sussurro, sentindo as palavras de Mulambo em sua mente. Eu sou apenas o canal. A luz vai chegar até você. Ele ficou em silêncio, permitindo que a mulher desabafasse suas emoções, suas perdas e seus medos. Era como se ela precisasse falar, expressar tudo o que estava preso dentro de si. Rafael sabia que a verdadeira cura vinha da liberação da dor, da aceitação do que foi perdido, mas também da consciência de que, apesar da dor, a vida continua, e a luz sempre estará presente para guiar quem se permite ser guiado. Ao final da conversa, a mulher chorou, mas de um modo diferente. Não era mais uma dor sufocante. Era um choro de libertação. Ela agradeceu a Rafael com um sorriso tímido, e ele sentiu uma onda de gratidão preencher o espaço ao redor. Ele sabia que havia cumprido sua missão naquele momento, mas também sabia que outros viriam, e ele estava preparado para recebê-los. À medida que Rafael avançava em sua jornada espiritual, ele começou a sentir o peso da responsabilidade que carregava. Ele não era mais o mesmo jovem que entrou no terreiro em busca de respostas. Ele agora sabia que tinha uma missão, e mais importante, uma missão coletiva. Ele não estava apenas aprendendo para si mesmo, mas para todos aqueles que dependiam de sua luz para atravessar seus próprios caminhos espirituais. Maria Mulambo e Tranca-Rua, como guias espirituais, sempre estavam presentes, mas em momentos diferentes. Enquanto Mulambo se aproximava com suavidade, com sua energia acolhedora e maternal, Tranca-Rua era mais firme, mais direto, um guardião que estava lá para garantir que Rafael estivesse protegido, preparado e pronto para enfrentar as encruzilhadas da vida espiritual. Tranca-Rua, com sua chave mágica, sempre estava por perto, pronta para abrir ou fechar os caminhos conforme necessário. Em muitas ocasiões, Rafael se encontrava em momentos de dúvida, e era o guardião quem lhe dava a clareza que ele precisava. Rafael, você será um guardião da luz, mas lembre-se que, para proteger os outros, você precisa se proteger primeiro, dizia Tranca-Rua, com sua voz grave e séria. A responsabilidade de guiar os outros não pode ser levada de forma leviana. Você precisa ser firme, mas também deve ter compaixão. Essas palavras ressoaram em Rafael como um lembrete constante. Ele sabia que a mediunidade não era um caminho de vaidade ou poder. Era, antes, um caminho de serviço, de humildade e de entrega. Ele precisava estar sempre consciente de sua missão, de sua postura espiritual e de sua ligação com os guias que o acompanhavam. Na mesma época, Rafael começou a entender melhor a profundidade da conexão entre ele e seus guias. Quando estava em meditação ou em silêncio, podia sentir a presença de Mulambo ao seu redor, como uma energia suave que o envolvia, o acalmava e o guiava. Mas Tranca-Rua estava sempre lá, em momentos de maior dificuldade, em momentos em que Rafael precisava de um lembrete de sua força. Mulambo, em uma noite tranquila, sussurrou em sua mente: o verdadeiro poder está em manter a luz acesa em momentos de escuridão. A força não vem de afastar a sombra, mas de caminhar por ela e ainda assim permanecer firme. Rafael sabia que essas palavras eram a chave para o entendimento do seu próprio caminho. Ele não poderia temer os desafios, as sombras ou as dificuldades espirituais. Ele precisava enfrentá-las com coragem e com o coração firme, sabendo que sempre teria seus guias ao lado dele. Com o tempo, Rafael foi chamado para situações que desafiavam ainda mais sua capacidade de discernimento. Ele não era mais o médium em formação. Agora, ele era alguém que podia ajudar de forma real, que podia conduzir outras almas através de suas dificuldades espirituais. Ele havia sido tocado pelo poder da sabedoria de Maria Mulambo e pela proteção de Tranca-Rua. Mas o que mais o impressionava era o peso da responsabilidade. Certa noite, ele se viu diante de um dilema. Um espírito estava preso entre os mundos, perdido em um conflito emocional profundo.
Rafael sabia o que ele deveria fazer, mas a escolha não era simples. O espírito estava buscando algo mais, algo que ele não sabia o que era. Ele sentiu a presença de Mulambo e Tranca-Rua, mas as respostas não vinham facilmente. Ele precisava confiar em seu próprio discernimento. Ele fechou os olhos e pediu orientação. O espírito diante dele não era maligno, mas estava imerso em um sofrimento tão profundo que parecia não ver a luz. Rafael sentiu uma energia familiar, a presença de Tranca-Rua, e a voz do guardião ecoou em sua mente. Às vezes, a ajuda não vem do que você diz, mas do que você permite que o outro encontre dentro de si mesmo. Você é o canal, mas a cura vem do interior. Rafael sabia o que precisava fazer. Ele permitiu que o espírito encontrasse seu próprio caminho para a luz, ajudando-o a se libertar das amarras emocionais que o prendiam. Não foi uma cura fácil, mas foi profunda. Ele ajudou o espírito a encontrar o seu próprio caminho, a reconhecer a luz que já existia dentro dele. Esse momento em que Rafael foi desafiado a confiar em sua própria capacidade de discernir e de ajudar, marcou um ponto de virada em sua jornada. Ele não era mais apenas um canal para os outros, mas agora sabia que, para ajudar, ele também precisava se ajudar, se ouvir e confiar nas lições que os guias espirituais lhe davam. Rafael havia aprendido muitas lições até agora. Ele não era mais o jovem perdido, sem saber qual caminho seguir. Ele sabia quem ele era, sabia seu propósito e o papel que desempenhava no mundo espiritual. A presença de Maria Mulambo e Tranca-Rua continuava a guiá-lo, mas ele também sabia que agora estava pronto para seguir com mais autonomia, para enfrentar o que viesse pela frente, com a força que havia cultivado ao longo de sua jornada. Mulambo, com sua energia suave e acolhedora, sempre o lembrava da importância da compaixão, da escuta e da luz interior. Tranca-Rua, por outro lado, com sua presença firme e protetora, era a força que o mantinha equilibrado, pronto para enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. A jornada de Rafael estava longe de terminar. Ele sabia que, assim como Maria Mulambo e Tranca-Rua, sua missão seria longa e cheia de obstáculos. Mas ele estava pronto. Ele havia sido tocado pela luz e pela sabedoria, e agora sabia que o verdadeiro caminho da mediunidade era um caminho de serviço, de proteção e de crescimento contínuo. A história de Rafael, como médium e como guardião da luz, continuaria a se desenrolar, cheia de desafios, mas também de descobertas e transformações espirituais. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, sempre com a presença de Maria Mulambo e Tranca-Rua ao seu lado, guiando-o, protegendo-o e, acima de tudo, ensinando-o a ser quem ele realmente era, um filho da luz, destinado a guiar outros pelo caminho da sabedoria e da paz. À medida que Rafael avançava em sua jornada, sentia que seu papel como médium estava se tornando mais claro e profundo. As visitas de Maria Mulambo e Tranca-Rua continuavam a ser frequentes, mas agora ele já não dependia tanto de suas orientações diretas. Ele começava a perceber que a verdadeira missão espiritual era construir sua própria conexão com o mundo invisível, sem depender constantemente da direção de seus guias. Embora as presenças de Mulambo e Tranca-Rua ainda fossem essenciais, Rafael estava se tornando mais autossuficiente em sua mediunidade. Naquela noite, quando a gira estava para começar, algo diferente aconteceu. A energia do terreiro estava mais densa do que o normal, como se o próprio astral estivesse se preparando para um teste maior. Rafael sentiu isso imediatamente. O ar estava pesado e ele podia ouvir seus próprios batimentos cardíacos, fortes e rápidos, ecoando em sua mente. Algo importante estava prestes a acontecer e ele sabia que não podia hesitar. Ao olhar ao redor, Rafael percebeu que não estava sozinho, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A presença de Maria Mulambo foi sentida imediatamente.
Ela estava ao seu lado, suave como uma brisa, mas sua energia era firme. Ele sentiu a suavidade de suas mãos espirituais envolvê-lo, transmitindo-lhe uma calma profunda. Mas, ao mesmo tempo, uma força igualmente firme se levantou ao seu lado. Era Tranca-Rua, com sua energia inconfundível, como um pilar de proteção. Hoje será o teste da sua coragem, Rafael, disse a voz de Maria Mulambo, suave, mas cheia de poder. A mediunidade não é apenas sobre guiar os outros, é sobre guiar a si mesmo. Você já aprendeu muito, mas hoje será colocado à prova. Rafael sentiu uma onda de ansiedade, mas também uma sensação de determinação. Ele sabia que o desafio que estava prestes a enfrentar exigiria mais do que apenas habilidades espirituais. Ele precisaria confrontar suas próprias dúvidas e medos internos. A gira começou, e os médiuns presentes no terreiro começaram a cantar, a tocar os tambores, a invocar as energias espirituais. Mas, ao invés da usual sensação de calma e fluidez, Rafael sentiu uma pressão crescente em seu peito. A energia estava diferente, e ele não sabia o que esperar. O que ele não sabia era que esse desafio era um reflexo direto do crescimento que ele havia experimentado. Ele estava sendo preparado para enfrentar algo muito mais profundo. Quando ele finalmente se levantou e entrou no centro da roda, sentiu como se fosse envolvido por uma camada de escuridão. Não era uma escuridão física, mas espiritual. Ele estava em frente a uma encruzilhada interna, sendo testado pela própria alma. Ele sentia que algo o desafiava a olhar para suas sombras mais profundas. De repente, a escuridão ao seu redor se dissipou, e Rafael se viu em uma paisagem desconhecida, uma espécie de limbo espiritual. Ele estava sozinho, sem os guias, sem a roda de médiuns ao seu redor, apenas com ele mesmo e suas inseguranças. O ambiente parecia distorcido, como se ele estivesse caminhando em um sonho. O que Rafael não sabia era que, naquele momento, ele não estava mais lidando com entidades externas. Ele estava em um teste de autoconhecimento. Rafael sentiu um frio cortante e uma pressão em sua cabeça. Ele não conseguia ver nada com clareza, e a sensação de perda foi avassaladora. Onde estão meus guias? Pensou ele, sentindo o pânico começar a tomar conta. Mas no fundo de seu ser, ele sabia que o que estava vivenciando era uma projeção de suas próprias inseguranças e medos. Ele ouviu uma voz, mas não era a de Maria Mulambo. Não era a de Tranca-Rua. Era uma voz distorcida, com um tom de zombaria, que o fazia questionar suas próprias forças. Você realmente acha que está pronto para isso? Você acha que é forte o suficiente para carregar todo o peso de sua missão? A voz disse, ecoando em sua mente. Você vai falhar como tantos antes de você. O medo começou a tomar conta dele, e ele viu imagens de falhas passadas, momentos em que duvidou de sua mediunidade, momentos em que acreditou que não seria capaz de seguir em frente. Mas enquanto essas imagens surgiam, Rafael ouviu outra voz, mais suave, mais firme. Era a voz de Maria Mulambo. Não permita que a dúvida controle você, meu filho, ela disse com calma. A dúvida é apenas uma sombra. O que você precisa é enfrentar isso com a verdade de sua alma. Ao ouvir as palavras de Mulambo, Rafael sentiu sua energia se fortalecer. Ele começou a lembrar das lições que aprendera até então, das vezes em que se conectou com a luz verdadeira e sentiu a presença de seus guias. A verdade que ele sempre soubera, mas nunca de maneira tão clara, se desvelou dentro de si. Ele não estava sozinho. Nunca estivera. Ele olhou para a escuridão que o cercava e, com firmeza, disse em voz alta: Eu não sou a minha dúvida. Eu sou a minha luz. Foi então que a escuridão começou a se dissipar, e Rafael se viu de volta ao terreiro com os outros médiuns ao seu redor. O desafio havia sido superado, e ele compreendeu a lição mais profunda de sua jornada até aquele momento. A verdadeira força não vem da capacidade de controlar o mundo espiritual ou físico, mas da coragem de enfrentar e transcender suas próprias limitações internas.
Após aquele teste, Rafael sentiu uma mudança interna profunda. Ele não apenas havia superado um desafio externo, mas havia feito as pazes com suas próprias sombras. Ele havia enfrentado a dúvida, a insegurança e saído mais forte do que antes. Mais importante, ele compreendeu que sua jornada espiritual não era sobre se tornar perfeito, mas sobre aceitar suas imperfeições e aprender com elas. Na manhã seguinte, Rafael se encontrou com a mãe de santo, que olhou para ele com um sorriso sereno. Ela sabia que ele havia enfrentado algo importante, algo que não poderia ser explicado apenas com palavras. Você passou no seu teste, Rafael, ela disse com um olhar compreensivo. Agora, você entende o que é realmente ser um médium. Ser um médium não é apenas sobre ajudar os outros, é sobre entender a si mesmo, sobre ser capaz de olhar para dentro e encontrar a luz, mesmo quando tudo parece escuro. A sabedoria que ele havia adquirido nas últimas semanas e meses estava se consolidando em seu ser. Ele já não era o mesmo. Ele tinha uma compreensão mais profunda de seu papel no mundo espiritual, de sua missão de servir aos outros, mas também de sua responsabilidade de manter o equilíbrio interno. Agora você está pronto para o próximo passo, disse Tranca-Rua, sua presença firme e constante agora mais visível. A verdadeira missão de um guardião não é apenas proteger os outros, mas também garantir que você nunca perca sua própria luz no processo. Rafael sabia que ainda havia muito a aprender, que a jornada estava longe de terminar. Mas agora ele estava pronto para enfrentar os desafios futuros com coragem, com confiança e com a sabedoria de quem entende o que significa ser tanto uma luz quanto uma sombra. À medida que o tempo passava, Rafael continuava a ser desafiado, mas também continuava a crescer. Ele começou a perceber que sua missão espiritual não estava apenas restrita aos limites do terreiro. O mundo estava cheio de almas perdidas, de pessoas que precisavam de orientação e cura. Ele havia se tornado mais do que um médium de gira. Ele havia se transformado em um guia, em um exemplo de como o equilíbrio espiritual pode trazer cura não apenas para os outros, mas também para si mesmo. Em cada encontro, Rafael sentia a presença de Maria Mulambo e Tranca-Rua. Mulambo o guiava com sua energia acolhedora, mostrando-lhe como ouvir as almas, como trabalhar com a luz interior. Tranca-Rua o protegendo, guiando-o com sua chave, abrindo e fechando os caminhos conforme necessário, sempre garantindo que Rafael estivesse preparado para qualquer desafio que surgisse. Rafael estava pronto. Ele compreendeu que sua missão não era apenas sobre si, mas sobre todos aqueles que ele tocaria. Ele era um canal, uma ponte entre os mundos e sabia que sua jornada continuaria, sempre em evolução. E assim, com o coração leve e a alma forte, Rafael seguiu em frente, sabendo que o caminho da mediunidade era um caminho de constante aprendizado, mas também de grande realização. A jornada de Maria Mulambo e Tranca-Rua, agora entrelaçada à sua, seguiria com ele rumo à missão de transformar a dor em luz, a sombra em proteção e a dúvida em confiança. Agora que Rafael havia enfrentado seus maiores desafios, com a sabedoria de seus guias e a força de sua própria luz, ele estava pronto para continuar sua missão. Ele sabia que a mediunidade, como qualquer caminho espiritual, era um ciclo contínuo de aprendizado, serviço e transformação. Mulambo e Tranca-Rua, com sua força e sabedoria, continuariam a guiá-lo, mas Rafael sabia que o verdadeiro poder vinha de dentro de si. Ele já não era apenas um médium, mas um guardião da luz, pronto para enfrentar os desafios espirituais e ajudar aqueles que buscavam a paz. A história de Rafael era apenas o começo de sua missão. Ele sabia que a jornada continuaria, que a cada passo ele se tornaria mais forte, mais sábio e mais capaz de guiar os outros, porque no fim, todos nós somos chamados a transformar nossas próprias sombras em luz. Agora que você conheceu a jornada de Maria Mulambo e Tranca-Rua, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo o que aprendeu?
Você está diante de uma escolha agora. Pode deixar para depois. Pode fechar os olhos e continuar com a sua vida como ela é, sem mudar nada. Mas lembre-se, o que você vai fazer com o seu próprio destino é a decisão mais importante que você pode tomar. A verdade é que você está mais preparado do que nunca para seguir esse caminho. Você foi tocado pela sabedoria ancestral, pela força de Maria Mulambo e pela proteção de Tranca-Rua. Agora é hora de agir. Não estamos falando de palavras vazias ou promessas de fórmulas milagrosas. Estamos falando de algo real, algo que vai transformar seu entendimento sobre a vida espiritual e, mais importante, transformar você como ser humano. Você já sentiu o chamado? Já percebeu a conexão profunda com essa jornada de transformação? Não ignore isso. É agora que a sua verdadeira missão começa. A história de Maria Mulambo e Tranca-Rua é o começo de uma nova jornada para você, e ela está ao alcance de um passo que você deve dar agora. Aqui está o que você precisa fazer. Deixe o medo para trás. A sua verdadeira transformação está além daquilo que você teme. Abrace a jornada. Cada lição, cada desafio é uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Dê o próximo passo. Não importa onde você esteja, você está pronto para se conectar com as energias que estão aqui para te guiar. Este não é apenas mais um conteúdo sobre espiritualidade. É a chave para desbloquear sua verdadeira missão. O que você vai fazer agora vai determinar o seu futuro. Não espere mais. O momento é agora. Clique no botão abaixo e dê o próximo passo na sua jornada de transformação espiritual. A chave para abrir os portais da sua própria evolução já está em suas mãos. Não perca mais tempo. Maria Mulambo e Tranca-Rua esperam por você. A luz está te chamando. Está pronto para seguir? Transforme sua jornada agora mesmo. Clique aqui e faça parte dessa transformação espiritual, para que você possa se tornar a melhor versão de si mesmo e entender o verdadeiro poder de Maria Mulambo e Tranca-Rua. Não espere mais um dia. A sua missão espiritual começa agora.